Jean Silveira Rossi é doutorando em Comunicação na Universidade Federal de Santa Maria, onde faz investigação sobre a formação de profissionais nos cursos de edição, editoração e produção editorial no Brasil. É mestre em Comunicação e bacharel em Comunicação Social, produção editorial pela mesma instituição e fez estágio doutoral aqui na nossa Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob orientação do professor Nuno Medeiros. Foi professor substituto no Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria entre 2022 e 2024. É membro de vários grupos de investigação dedicados aos estudos editoriais e articula perspectivas de comunicação, sociologia, da cultura e dos estudos editoriais. Tem formação editorial em instituições do ensino superior, aliás, é do que nos vai falar, na verdade, da formação editorial em instituições do ensino superior no Brasil, que é o tema da sua tese e é precisamente sobre o andamento, os resultados a que chegou até agora no percurso da sua tese que nos vai falar nesta conferência. Muito obrigada por ter aceitado vir conversar connosco sobre a sua tese e vou passar-lhe a palavra para o ouvirmos. Então, bom dia novamente. Também queria agradecer o convite da professora Ângela e, enfim, a mediação, na verdade, do professor Nuno para passar o seu contato e aí a gente trocar alguns e-mails. Então, eu estou muito contente, é sempre um prazer compartilhar a pesquisa, né, essa tese que está em andamento. Eu vou ver se eu consigo compartilhar os slides aqui. Vocês estão vendo? Sim. Certo. Então, essa pesquisa ela começou por volta de 2024, quando eu entrei no programa de pós-graduação em comunicação da UFSM, mas ela vem de uma inquietação que já é um pouco mais anterior, porque eu sou formado em produção editorial aqui pela UFSM, e durante o curso eu sentia uma certa desconexão entre os demais cursos de edição que tem no Brasil, na área de comunicação, que é a minha área, mas também na área de letras. E a partir do desenvolvimento do meu gosto pela pesquisa, depois no mestrado, voltado muito para a leitura, já começando essa relação com os estudos editoriais, que é um campo que não tem só pesquisas em leitura, mas pesquisas no âmbito da produção, da edição, um campo interdisciplinar. E a partir muito da minha experiência como professor substituto, eu via que eu queria comentar mais do campo da formação desses cursos, e colocar eles em diálogo, só que não tinha uma bibliografia muito extensa sobre isso. Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu propus, né, esse projeto, de entender como que é a formação desses cursos de edição no Brasil. E a partir também da minha experiência em Portugal, eu vi que tem muitas similaridades no sentido de que não tem pesquisas sobre esses cursos, pesquisas densas que vão realmente esmiuçar como que são os currículos desses cursos, qual é a formação dos professores. Então, são várias similaridades. Eu vou tentar fazer alguns paralelos com o que eu vi ao longo do meu estágio doutoral com o professor Nuno Medeiros, mas eu vou focar um pouco mais aqui no Brasil para também
para a gente ter esse diálogo e eu poder depois conversar com vocês, entender melhor o contexto de Portugal. Eu vou apresentar algumas questões de estrutura mesmo da tese que está em construção, mas eu acho interessante trazer para a gente, porque eu entendi também, é um programa de pós-graduação, né? Então, tem provavelmente alunos de mestrado e doutorado aí, certo? Certo. Tá, perfeito. Então, pensei em fazer essa apresentação nesse sentido também de mostrar um pouco a cozinha da pesquisa, né? Essas etapas, os objetivos e depois focar nos resultados parciais. Mas para começar mesmo, eu comento muito da falta de reconhecimento dos profissionais que atuam com a edição, com o texto. A gente vê que a nossa profissão ela é muito assim invisibilizada perante outras profissões, tanto no campo da comunicação como nas humanidades em geral. Então, a gente vê que o trabalho de editor, as pessoas às vezes desconhecem tanto o trabalho quanto o curso, acham que jornalismo é que trabalha com edição, mas na verdade a edição é esse termo polissêmico, né? E que está em disputa por diversas formações e habilitações. Então, principalmente no campo da comunicação no Brasil, a edição é quase o patinho feio entre os demais cursos. Então, jornalismo e publicidade têm uma popularidade imensa, tem muitas ofertas de bacharelados ou licenciaturas, como vocês falam, no país, mas os cursos de produção editorial, ou editoração, ou edição, eu vou estar sempre falando desses três, mas quando eu falo edição, eu estou falando desses cursos de editoração, produção editorial, e também os de edição no campo de letras. Então, a gente vê que tem uma simetria bem demarcada entre a oferta dessas formações, centenas de cursos de jornalismo, de publicidade, algumas dezenas de relações públicas e 5 ou 6 cursos de produção editorial. Na comunicação, especificamente, 4 cursos e nas letras, 2 cursos. Então, é uma simetria bem demarcada. Também, numa pesquisa de estado da arte, né, de entender quais são as pesquisas que já existem, que têm relação com essa temática. Eu percebi que tinham pouquíssimas, na verdade, uma que tratava dessa temática de uma forma bem tangencial, porque não era o foco, e alguns artigos, capítulos, de investigadores, principalmente vinculados ao grupo de pesquisa de produção editorial da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação, que tem produções que se relacionam com essa tese, mas que também falam dessa lacuna de uma pesquisa de mestrado ou doutorado, parte dessa questão. E como eu falei, o meu envolvimento pessoal e profissional, além de ser formado em produção editorial, eu já atuei como editor, revisor, diagramador, enfim, várias etapas, não só em casas editoriais, mas em escolas, com material didático, em assessoria de comunicação, e também essa tese se propõe que, ao final dela, os resultados possam ajudar na revisão das diretrizes curriculares nacionais, do curso. Então, a atualização dos projetos pedagógicos e das práticas pedagógicas. As diretrizes são documentos que norteiam o ensino superior no Brasil. Falando então do problema, né, a partir desse cenário todo, eu queria entender como que se configura a formação acadêmica de profissionais de edição no Brasil e o objetivo geral é investigar essa formação nesses cursos de graduação da UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP, a Universidade Anhembi Morumbi, também em São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais,
a Universidade Federal de Santa Maria e o Centro Federal Tecnológico de Minas Gerais. Esse é o corpus, são os 6 cursos dessas instituições. Como objetivos específicos, então, eu vou apresentar todos aqui, mas eu vou me deter um pouco mais nos 2 primeiros e depois com algumas pistas sobre os demais, porque a pesquisa está na metade do caminho, eu já passei pelo processo de qualificação, que é esse meio do caminho, assim, já com o aval de uma banca, mas como objetivos específicos então, primeiro, problematizar esse lugar dos estudos editoriais no campo científico, então, fazer uma discussão que pegue matrizes históricas de como começou esses estudos, quais são as áreas, quais são os principais autores, um pouco mais global e depois focando no Brasil. O segundo objetivo, identificar a oferta ativa e inativa de bacharelados em edição, para justamente poder fazer o recorte e pensar os objetivos de uma forma mais clara, definida em quais cursos. O terceiro objetivo, entender o perfil e a trajetória acadêmico-profissional do corpo docente. Então, onde os professores desses cursos fizeram a sua formação em licenciatura, em mestrado, doutorado, quando que eles ingressaram nos cursos, enfim, de quais áreas eles vieram. Depois, o quarto objetivo, analisar os projetos pedagógicos, né? Então, esses documentos em que contém a história do curso, os laboratórios, as disciplinas, as unidades curriculares, e, por fim, articular todos esses dados, pensando essa identidade formativa construída pelos agentes, né, dessas 6 instituições, em meio às próprias tensões do campo da edição, as tensões disciplinares, as tensões institucionais desse campo. Como perspectivas teórico-metodológicas, Bourdieu é um eixo central, fundamental na pesquisa, a teoria dos campos do Bourdieu, os autores que dialogam com Bourdieu, mas já voltados ao campo editorial, então Darton, na verdade Thompson, o próprio Bourdieu, a Ana Elisa Ribeiro, que é uma grande referência aqui no Brasil, o professor Nuno Medeiros também, e o José Muniz de Souza Júnior, que tem pesquisas tanto no campo editorial, mas também pesquisas que dialogam sobre a formação em edição, que é uma grande referência para essa tese. E o aporte metodológico dessa pesquisa é a cartografia, uma cartografia não aquela, talvez a mais famosa, do Deleuze e Guattari, mas é a cartografia do Jesus Martim Barbeiro, que é um teórico latino-americano. Ele já faleceu em 2022, mas ele é um grande expoente, assim, foi um grande expoente dos estudos de cultura na América Latina, ou estudos culturais latino-americanos, e ele propõe, então, esse método aberto que vai dar conta da gente entender a disposição dos agentes num determinado campo. Então, como método é a cartografia e depois como técnicas, análise documental, diário de campo, pesquisa bibliográfica, né? Essa figura aqui, ela dá conta, já começa a desenhar essa cartografia para dizer o que que eu entendo, né? O que que essa tese entende como campo acadêmico da edição. Então, para mim, ele é formado pela intersecção, então, do campo científico, do campo profissional e do campo educativo. A gente tem o campo científico com os eventos, com as discussões, com os trabalhos, as teses e dissertações. A gente tem o campo profissional com o mercado, as instituições, os prêmios, os profissionais, os cargos, as terminologias. E o campo educativo com essas instituições que não só aquelas de ensino superior,
mas também em outras que tenham especializações, porque o meu foco realmente são as licenciaturas em instituições de ensino no Brasil, mas tem outros espaços que também capacitam ou formam profissionais da edição. Então, o campo da edição seria essa intersecção desses três âmbitos, pensando que a universidade tem sempre esse pêndulo entre a sociedade e o que é produzido na universidade, precisa ter esse diálogo. Algumas perspectivas que dificultam a delimitação desse campo, segundo o José Munir Júnior, é que uma restritiva área se articula em torno do livro impresso, e isso é um pouco limitador, né, para a gente pensar a edição, e, por outro lado, a perspectiva abrangente de pensar a edição como diferentes práticas profissionais destinadas a preparar materialidades verbais e não verbais. Então, é um conceito um pouco mais amplo de edição, e para analisar os currículos isso é muito importante, porque é, eu vou estar pensando diferentes objetos editoriais que não só o livro, embora o livro seja um objeto de prestígio para esses cursos. Aqui eu vou passar muito rapidamente, porque eu já vi que eu estou me demorando aqui para chegar nos resultados parciais, mas aqui é mais ou menos a sistemática da análise documental, onde que eu fui nos sistemas do Ministério da Educação para achar esses dados, achar esses projetos pedagógicos de curso, as matrizes curriculares dos cursos, com as disciplinas e os nomes dos docentes, para ir no currículo Lattes, né, dos docentes. Acho que em Portugal é o Ciência Vitae. Então, é mais ou menos um percurso de achar esses dados documentais, essas informações, para transformar em dados documentais. Aqui tem um pequeno histórico dos cursos que eu encontrei, já pensando naquele objetivo específico das ofertas ativas e inativas. Então, realmente, no Brasil, tem mais ou menos 3 períodos em que esses cursos aparecem. Esses que estão em vermelho já desapareceram, na verdade, mas começando pelo início, na década de 70, muito na esteira da reforma curricular universitária de 68, que aconteceu no Brasil, mas também num avanço de um pensamento de modernização conservadora no período da ditadura civil-militar. Tem a fundação de 3 cursos: o curso de produção editorial da UFRJ, o curso de editoração da USP e o curso de produção editorial da AMB Morumbi. Depois, nos anos 2000, nesse início do mundo digital, tem várias ofertas em universidades privadas, instituições privadas. Não vou falar o nome de todas, mas é importante falar que todas essas que estão em vermelho já foram extintas. Então, a gente vê que o ensino de edição no Brasil ele é mantido principalmente pelas instituições públicas. A gente vê também ali em roxo, nesse segundo bloco, o primeiro curso de edição num departamento de letras, que é o da Faculdade de Letras da UFMG, e depois, em 2010, o curso de produção editorial da UFSM no Rio Grande do Sul, que é esse primeiro curso fora do eixo das grandes capitais no Brasil. Então, a UFSM é uma universidade no interior do Rio Grande do Sul, né, no estado mais ao sul do Brasil, e fora desse eixo Rio-São Paulo, que até o momento era o que mais concentrava esses profissionais, claro, muito atrelado à própria configuração das editoras, das casas editoriais no Brasil. E o bacharelado em letras, em 2010, no Centro Federal de Educação Tecnológica, também em Belo Horizonte. Então, a gente vê 2 cursos em Belo Horizonte, 2 cursos em São Paulo, um curso no Rio de Janeiro e o curso da UFSM em Santa Maria.
Opa, aqui é a título de visualização da onde estão essas ofertas. As que estão em negrito são ainda as ativas, as outras já foram descontinuadas. Então, teve uma oferta na região norte, lá em cima na Uninorte, no Amazonas, depois outra oferta mais no Nordeste, na Bahia, mas as duas já descontinuadas. E a gente vê aí o Sudeste como esse polo dos cursos de edição já existiram, mas também mantém-se com os cursos ativos que eu já mencionei. Aqui, pulando já para a parte dos docentes, os tipos de categoria que eu coletei a partir dos currículos Lattes desses professores, então eu encontrei 66 docentes, mas eu trabalho com 65 em termos absolutos, porque teve uma professora que ela foi encontrada tanto como docente substituta da UFRJ e depois como docente efetiva da USP. Então, são 65 docentes, 33 professoras e 32 professores, e a partir de várias categorias, né, eu vou pensando onde que eles fizeram graduação, especialização, mestrado, doutorado, é, o regime de trabalho, se é efetivo, substituto ou visitante, as disciplinas que ministraram, obrigatórias e do eixo editorial, porque isso era um critério. Eu não queria observar professores que ministravam disciplinas um pouco mais da área, por exemplo, da comunicação ou das letras, e sim aqueles professores que ministravam disciplinas específicas mesmo, que tinham relação com edição, editoração, produção editorial. Aqui, parcialmente, um pouco dos resultados. Desses 65 professores, só 12 tinham formação específica nessa área de edição, editoração e produção editorial. Então, como é uma oferta muito pequena no Brasil, esse dado ele faz sentido, embora seja interessante que esses cursos tenham egressos atuando como professores, ainda é uma disputa entre os cursos, por ser uma oferta pequena e por ter quase essa fagocitose de outros cursos, de cursos de jornalismo, professores formados em jornalismo, professores formados em publicidade, professores formados em outros cursos de letras, que não aqueles de edição. Então, a graduação desses professores, ela é diversa, tem 16, 18 cursos diferentes. Acho que eu pulei aqui. Aqui tinha o gráfico de todos os cursos em que esses professores fizeram a sua licenciatura, né? Então, letras realmente tem a maior parte, mas não é letras edição, e sim letras português, letras inglês, outros tipos de habilitações das letras. Editoração e produção editorial também está entre os que mais aparecem. Mas se a gente for comparar depois nesse gráfico à direita, a gente vai ver que a comunicação é a área que mais os professores fizeram a sua licenciatura, mas não exatamente os cursos de editoração e produção editorial, e sim jornalismo, publicidade, depois rádio e TV. Tem até, curiosamente, um ou uma professora formada em engenharia civil, que entrou como professor desses cursos. Então, foram alguns dados curiosos que eu encontrei durante essa coleta. Mas sempre essa disputa entre letras e comunicação, porque são as duas áreas desses cursos. Também, a maioria dos professores tem vínculo com a pós-graduação, então a gente vê que é um movimento também da área querer formar novos pesquisadores, para que tenham mais professores também desses cursos, egressos desses cursos.
A maioria desses professores também já teve experiência no mercado, não só no mercado editorial, mas como no mercado da cultura, da economia criativa, antes de se tornar professor, e isso é muito interessante, né, ter essa bagagem de atuação no mercado e universidade. Então, a gente vê que esse perfil docente ele é heterogêneo, ele é interdisciplinar, nem sempre essas áreas de formação significam exatamente as temáticas de pesquisa, porque a edição ela não pertence a uma área específica. Você pode ser da sociologia e trabalhar com edição, você pode ser da tradução e trabalhar com edição. Então, a edição realmente é esse campo aí interdisciplinar. Falando especificamente, já estou acabando, sobre as disciplinas, eu fiz um exercício de entender, olhar para esses currículos e entender quais disciplinas eram comuns a todos esses 6 cursos do meu corpus. Então, tem nesse âmbito bloco verde, tem as disciplinas voltadas à história do livro, da leitura, da edição, da escrita, edição e revisão de textos, leitura e produção de textos, muito nesse sentido, dos estudos fundantes, né, da história cultural, da parte da escola dos anais. Então, nesse em amarelo tem questões mais voltadas ao mercado, à legislação, ética, direitos autorais, disciplinas que tratam de profissão e de mercado editorial, e também de planejamento e gestão. Tentei agrupar em eixos, mas não exatamente que todos os cursos tenham disciplinas, unidades curriculares com esses nomes, mas que essas temáticas elas aparecem ou diluídas dentro de uma disciplina ou diluídas, segmentadas, mas de alguma forma ou de outra, todas essas aparecem nos 6 cursos. Ali mais em magenta abaixo, disciplinas da área de comunicação visual, design, layout editorial, produção gráfica, e, por fim, um eixo, uma ênfase, um agrupamento curricular voltado para a edição multiplataforma, porque esses cursos, embora os cursos pioneiros da década de 70 eles tenham surgido muito voltados para o livro impresso, a gente já vê a partir de várias reformas curriculares, né, porque eu estou analisando os projetos pedagógicos atuais, é, seria muito difícil conseguir acesso aos primeiros. Eu até tentei buscando arquivos e tal, mas a gente decidiu fechar nos PPCs, nesses projetos atuais, e que colocam a edição, né? A edição de áudio, a edição de vídeo, a edição de sites, websites, enfim, uma edição já multiplataforma, que também tem o seu espaço do impresso, mas o livro impresso ele não é assunto de disciplinas em todos os cursos. Ele aparece em 5 desses 6 cursos, a maioria, mas já tem dessas instituições, a Universidade Embi Morumbi, que já não trabalha uma disciplina só de livros impressos. Ela já vai colocar o livro digital, publicações digitais, de uma forma mais abrangente. Aqui são outras disciplinas que não aparecem nos 6 cursos. Então, algumas aparecem em 5 cursos, em 4 cursos, até 2, porque tem também as disciplinas específicas, que eu vou analisar posteriormente. Eu já estou essa é a parte mais provisória ainda dos resultados, porque ainda é preciso sentar e ver quais são aquelas disciplinas que aparecem só uma vez, que são mais particulares de cada instituição, de cada formação. Então, outras disciplinas que aparecem bastante: marketing editorial, edição de imagens, design de interface, edição de didáticos, edição de audiovisual, um pouco mais presente nos cursos de comunicação do que de letras, porque isso também foi um problema, analisar cursos de áreas diferentes. No Brasil é um pouco mais
mais demarcado, porque é, são diretrizes curriculares diferentes. Os projetos, esses documentos que orientam a elaboração desses cursos têm objetivos um pouco distintos, então faz sentido que, por exemplo, os cursos de letras foquem um pouco mais em edição crítica, em equidótica, em critérios de seleção e curadoria, do que os cursos de comunicação, que às vezes vão estar mais voltados para essa parte de produção de jogos digitais, de edição de audiovisual. Então, as disciplinas um pouco mais digitais, elas estão mais presentes nos cursos de comunicação, e as disciplinas voltadas, por exemplo, à edição de gêneros literários, edição de traduções. Claro que tem disciplinas que aparecem nos dois campos, mas em alguns momentos essa divisão é um pouco mais demarcada. Também edição de livros infantis, edição de publicações científicas. Então, dá para ver que em alguns momentos as disciplinas elas são bem segmentadas, num gênero, numa materialidade. Em outros, elas são um pouco mais generalistas, como marketing editorial, edição de livros impressos, que podem contemplar até outros saberes que estão em alguma dessas outras disciplinas. Então, é mais ou menos esse pêndulo que eu estou me deparando, de disciplinas mais generalistas e disciplinas mais segmentadas nesses currículos. E, já fazendo as considerações parciais, dá para ver que a noção de edição ela vai aparecendo ao longo desses dados, né? Disciplinas, cursos que consideram ainda o livro impresso como esse objeto de prestígio, e cursos e docentes que já vão tendo uma abertura maior para pensar essa edição e produção multiplataforma. A questão do generalista e segmentado eu já comentei, né, que essas identidades profissionais se aproximam e distanciam-se conforme o prisma analítico, e também que essa cartografia ela ainda está em andamento, mas ela já aponta algumas questões que são do campo e que talvez sejam até compatíveis com questões que o próprio curso já viu, ou os cursos de Portugal também se deparam, pelo que eu olhei rapidamente nas matrizes que eu observei. Eu estou fazendo um movimento paralelo, fiz principalmente quando eu estive aí em Portugal, de olhar para os currículos do programa de crítica textual, do mestrado da Universidade de Aveiro, enfim, de outros cursos, mas justamente para a gente conseguir dialogar cada vez mais entre os cursos, entre os países também. Então, eu agradeço a oportunidade aqui, algumas das principais referências que eu utilizei, e agradeço e me coloco à disposição. Peço desculpas por ter passado do tempo que tinha sido proposto. Obrigado. Muito obrigada, Jane. Foi uma conferência muito interessante. Ficámos com uma ideia de uma realidade com uma dimensão a que nós estamos habituados, mas que é mesmo muito interessante e muito elucidativo a sua apresentação. Eu passo a palavra agora aqui à nossa audiência para todas as perguntas que tenham, todas as curiosidades. Marcos? Tarde, não sei, se calhar tenho que me aproximar um bocadinho mais do microfone. Consegue ouvir-me? Sim, ouço bem. Ok, boa. Boa tarde, muito obrigada pela apresentação muito esclarecedora. Eu tenho uma questão. Uh, o Jean falou num dos seus slides que houve, a certa altura, havia universidades privadas a oferecer cursos voltados para este campo, e depois deixou de haver.
Já encontrou algum motivo, alguma relação? Porque eu considerei essa informação bastante surpreendente. Teria a expectativa, como acabam por ser cursos muito voltados depois para uma saída mercadológica bastante evidente, para uma profissão, que as universidades privadas poderiam capitalizar nisso. Portanto, gostaria de ouvir um bocadinho acerca das suas descobertas em relação a esta questão. Obrigado pela pergunta. Essa questão realmente ela é bem, bem importante no escopo da justificativa desse corpus, né, dessas escolhas. E os cursos que eu consegui encontrar justificativa para extinção era a questão da procura desses cursos, às vezes já tinha outras ofertas na região, então muitas dessas instituições privadas, elas estavam em municípios, em locais em que já tinha a oferta do curso público, mas em outras instituições acabava que ofertas similares ocupavam o lugar. Então, por exemplo, teve um curso que eu lembro que fazia mais sentido para eles, nas lógicas produtivistas e mercadológicas, que fosse substituído por um curso de design gráfico, ou um curso de publicidade, ou um curso de multimídia, porque também tem várias similaridades. Então, em alguns momentos era a questão da diminuição da procura por esses cursos, em outros momentos era a substituição por uma oferta que tem disciplinas comuns, mas que não é especificamente essa configuração, né, de trabalhar história do livro, né, essas disciplinas comuns a todos os 6 cursos, a gestão editorial. Então, é um movimento que eu ainda quero descobrir ainda mais, eu ainda quero entender melhor. Eu cheguei a mandar alguns e-mails, mas as pessoas não respondem, ou o curso já se desfez, e até a questão do ano de extinção desses cursos é muito arbitrário, porque é a extinção que está na plataforma do MEC, mas é uma extinção, o ano que está lá é o ano que o último aluno que ainda estava no curso conseguiu defender, e aí sim pode se abrir o processo de extinção. Então, até o ano não é necessariamente o ano que acabou exatamente, sim em que todos os estudantes defenderam seu trabalho de conclusão e se formaram. Obrigada. Uma questão, eu tenho uma Bom dia, boa tarde. Olá. Vou tentar formular a minha pergunta. Em primeiro lugar, muito obrigada pela, pela apresentação muito esclarecedora também. A minha pergunta, lá está, que vou tentar formular melhor, prende-se com o interesse pessoal, uma dúvida pessoal. O Jean falou muito de que os novos cursos têm um interesse bastante acentuado para a área do digital e gostaria de saber um pouquinho mais sobre exatamente o que é que se entende por digital e em que áreas, ou seja, em que áreas específicas do digital é que se aplicam os estudos editoriais no Brasil. Apenas publicações, por exemplo, o IPAB ou componentes audiovisuais. Gostaria de ouvir um pouquinho melhor sobre esta questão, por favor. Obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Essa questão do digital ela é problemática nos cursos, mas são aquelas disciplinas que trabalham o produto voltado para uma transmídia, para uma multiplataforma. Então, se é uma disciplina de livro, ela vai trabalhar o e-book, que pode ser EPUB, enfim, vai trabalhar um site daquele projeto, vai trabalhar o audiovisual, um book trailer, até a gente consegue, no próprio curso da UFSM, isso era bem mais demarcado,
mas também audiovisual. Agora está acontecendo uma reforma curricular em 3 desses cursos. Isso é um movimento que, para mim, está sendo assim, eu não vou conseguir analisar esses novos currículos, mas já me contaram os professores que vão ter muito mais disciplinas voltadas para edição, por exemplo, em audiolivro, gestão de mídias sociais, porque são áreas que absorvem os egressos desses cursos. Eu conversando com os professores, eu já consegui visitar o FRJ e ficar alguns meses lá. O coordenador do curso me falava, Jean, as empresas estão pegando esses estudantes no primeiro semestre, no segundo semestre, no primeiro ano do curso, e eles não têm, às vezes, opção, porque, enfim, para você se manter na cidade, para você conseguir se manter, pagar as contas, acaba aceitando estágios que são precarizados, mas que são nessas áreas de gestão de redes sociais, de edição de vídeos, isso na comunicação. Eu não sei, ainda não visitei os cursos de letras, mas eu vejo que essa questão do marketing digital atravessa, né? Essa plataformização do trabalho, ela atravessa o trabalho na edição com muita força, né? A gente vê também até disciplinas sobre inteligência artificial também tem alguns cursos que já estão desenhando questões relacionadas à inteligência artificial na produção editorial. Então, é um âmbito bem, um guarda-chuva assim, de questões do digital, né? Nesse âmbito mais abstrato, mas que se materializa por exemplo, edição de quadrinhos digitais, pensar a disciplina de revistas, mas pensar também revistas digitais e mais ou menos nesse sentido, mas não só o PDF, né? Mais alguma questão? Então, eu se calhar faço uma pergunta, ou levanto uma questão que não tenho muito bem formulada na minha cabeça, porque fui ao longo da sua apresentação questionando-me e no final mudei um bocadinho a minha percepção. Portanto, tenho um bocadinho de paciência com a minha aparente divagação naquilo que vou dizer. Porque ao longo da sua apresentação fui pensando que a sua pesquisa se orientava sobretudo para a formação de editores de autores vivos, porque se falava muito de editoração, produção de livro e tudo me parecia muito próximo da indústria e, portanto, da edição de autores vivos. E depois, no final da sua apresentação, apareceu crítica textual e anedótica. E pensei, ok, então não só. E fiquei na dúvida, e a minha dúvida é o escopo da sua investigação está orientado para a formação sobre edição de textos, qualquer que seja o autor vivo ou desaparecido, e, portanto, abrange as metodologias essencialmente orientadas para a edição de autores desaparecidos também, ou é a formação no Brasil que privilegia, eventualmente, por imposições da indústria do livro ou da indústria de publicação do texto, dos textos, privilegia a formação, a edição de autores vivos em detrimento da formação, a edição de textos de autores desaparecidos. Pode explicar-me como é que... Ai, desculpa. Como é que estas duas realidades convivem no seu estudo?
Claro, Desculpa. excelente pergunta, professora. É, o perfil das formações aqui no Brasil é muito voltado para autores vivos, assim. Então, os cursos, né, tem disciplinas em que os alunos eles podem decidir, por exemplo, a origem dos originais que eles vão trabalhar para editar uma determinada publicação. Falando por experiência, mais como professor do que investigador, eu acabei não me detendo nessa questão, mas aquelas disciplinas de ecdótica, curadoria, seleção, elas são nos dois cursos de letras e no curso da USP, que tem uma tradição filológica um pouco mais demarcada. Os outros cursos aqui na UFSM, na UFRJ, não tem essa tradição da filologia, não se propõe a formar críticos textuais. Eu acho que é mais nesse sentido também de o desejo dos alunos por buscar, por exemplo, autores desconhecidos e fazer o tratamento do texto e fazer esse trabalho filológico. É, não tem exatamente uma disciplina, tirando a disciplina de ecdótica da USP e disciplinas de seleção de originais, de curadoria, mas ainda é uma área que eu não me aprofundei muito eu fiz assim um voo panorâmico pelas disciplinas, mas ainda é preciso esse momento de sentar e, e entender melhor o que o nome dessa disciplina está dizendo sobre a, a prática, né? Porque nem sempre o título vai revelar tudo que a gente Uhum. gostaria de saber. Seria muito interessante fazer entrevistas. Foi algo que eu fui para a qualificação querendo fazer entrevistas, mas a banca me falou que eu estava com um excesso tão grande de dados documentais que as entrevistas iam ficar para um pós-doutorado, uma futura pesquisa. Mas seria bem oportuno, assim, fazer entrevistas com os docentes, entender a percepção dos docentes, que é diferente daquele documento lá, todo formatizado, formatado, que às vezes é muito mais o desejo da instituição e não exatamente a realidade da sala de aula, às vezes a infraestrutura do curso está sucateada, principalmente nas universidades públicas aqui no Brasil. Então, são várias questões, mas maior parte dos cursos, pelo menos os da comunicação, não trabalham com crítica textual, com filologia, e é uma disputa. Tem disciplinas de revisão, de curadoria, mas é muito, por conta da área, não é muito abordado. Por exemplo, na comunicação. Essa sua resposta leva-me à minha segunda pergunta, que tem que ver com a articulação entre a formação universitária e a indústria. Ou seja, se a formação universitária não incide muito sobre a edição de autores desaparecidos e todas as metodologias apropriadas à edição de autores desaparecidos, a minha pergunta seguinte é: como é que a indústria lida com a edição de autores desaparecidos? E também, de forma mais alargada, como é que a indústria lida com as pessoas formadas na universidade para editar? Não sei se tem dados sobre isso, se a sua pesquisa também incide sobre a resposta da indústria à formação, se a indústria vai buscar pessoas formadas especificamente em editar ou não, ou se a indústria não está interessada na formação universitária, não a julga pertinente, suficiente, interessante e procura ela própria formar nas suas tradições, eventualmente, ou não acha necessário uma formação superior.
qual é a resposta da indústria à formação superior, porque eu pergunto isto também por uma experiência aqui em Portugal, de que a indústria tem alguma resistência a articular-se com a universidade e a reconhecer a importância da formação nesta área. Compartilho dessa percepção também. Embora eu não vou, também gostaria muito de fazer entrevistas com os profissionais, mas a resposta que eu vou dar é uma percepção também a partir do que eu vejo em oferta de vagas de trabalho no LinkedIn, por exemplo, que tem aquelas empresas, e aí eu vou falar bem, vou, vou compartilhar da visão restritiva. As editoras, as empresas, casas editoriais, elas geralmente, pelo menos na minha observação, colocam o pré-requisito, graduação em letras, editoração, produção editorial, mas, assim, o número de profissionais de edição no Brasil é gigantesco. A gente tem só 6 cursos, então, naturalmente, a maior parte desses profissionais não é formado nesses cursos, vão ser profissionais da história, do jornalismo, da sociologia, da publicidade, do design, porque todos esses cursos também têm disciplinas ou também formam para uma formação humanística. Então, às vezes, fica muito mais nesse âmbito humanístico, cultural, do que exatamente os profissionais se preocuparem se é formado em edição, editoração ou produção editorial. A própria questão da regulamentação da profissão, ela não é encabeçada pelos cursos, ela é encabeçada pelos grandes editores, livreiros, do eixo Rio-São Paulo. Era até uma discussão que eu queria fazer na tese, mas uma professora da banca falou, Gia, isso, a gente não sei se vocês conhecem aquele filme Bacurau, foi um filme que teve várias premiações, um filme brasileiro que fala de uma cidade que ela não existe no mapa. Ela falou que os cursos, esses 6 cursos, eles são o Bacurau. Eles existem lá, mas quase ninguém sabe que eles existem. As pessoas, a gente tem que sempre provar e justificar que esses cursos existem, que a gente é formado nesses cursos, que eles preparam para tais e tais e tais competências. Então, é um cenário que eu compartilho, que os professores, é, todos esses agentes, né, os discentes, docentes, técnicos, a gente sempre tem que provar o nosso lugar e colocar a bandeirinha da edição nas vagas, nos processos seletivos, porque são profissionais polivalentes, você vai conseguir se encaixar numa vaga de marketing editorial, assim como você vai conseguir se encaixar numa vaga de design editorial. Então, o símbolo do curso aqui da UFSM é um camaleão, porque é esse animal que se adapta a diversas mídias, a diversos ambientes de trabalho. E falando da sua primeira pergunta sobre o mercado editorial, como que ele trabalha a edição de autores desaparecidos. Eu, infelizmente, não tenho essa informação, não cheguei a me ater nessa parte, mas é algo que dá para se pensar também, porque tem esses cursos que trabalham dótica, eles ainda vão ser um objeto. Eu ainda vou fazer a visita nesses cursos, e aí quando eu fizer essa visita, eu vou perguntar como que é essa questão. Será que não tem disciplina sobre isso porque não se publica sobre isso? O que começou primeiro porque, né, as reformas curriculares pode ser que já tenha existido disciplina e depois ela caiu ou ela foi absorvida por outra.
e aí o título da disciplina ou a descrição dela não vai dar conta dessas questões mais, mas um dia já, já foi assim. Então, obrigado pela provocação. Muito obrigada pela resposta. Há mais perguntas? Vou fazer só um comentário, mais uma vez, muito pessoal e muito pouco. Mais uma percepção do que um comentário informado. Mas lá está, a percepção que eu tenho é que o trabalho na área editorial, tanto em Portugal como no Brasil, é muito parecido à área da tradução. Ou seja, claro que são âmbitos que têm imensos pontos de contacto, mas, ou seja, a situação é bem mais precária do que seria desejável e, sobretudo, muito terceirizada. E então é muito mais fácil ir buscar pessoas que não têm formação específica, porque também são mais baratos. E isso também impede a contratação de pessoas que tenham formação específica em áreas como a edição de autores desaparecidos, que por definição são académicos e, portanto, muito mais caros do que um freelancer que tenha formação de outra coisa. Do ponto de vista da indústria, lá está, é um rabo, como é que é? Uma pescadinha dentro da boca, isso. Acaba por ser um círculo vicioso. Mas essa é uma percepção minha, não sei se corresponderá a alguma verdade. Era só um comentário. Sim, eu agradeço bastante. Me esclareceu questões sobre essa, esse ponto. Não tinha um repertório sobre isso, então obrigado por ajudar a esclarecer. Mais uma vez, não sei se faz sentido, é só mesmo uma impressão, uma coisa, uma opinião pessoal. Sim, eu acredito que sim, porque quanto mais a gente se especializa num assunto, mais a gente deve valorizar o nosso trabalho. E aí a indústria, os freelancers, né, são muitos. Vários amigos aqui, colegas formados no curso, ou começam como freelancers, ou seguem como freelancers e estão aí há vários anos. Mas é isso, construir a sua de clientes, né? E seguem nessa modalidade, mas é uma questão bem delicada a, a precarização do Já trabalho. perdemos a imagem. Voltei. Ok. Essa questão da precarização, da plataformização do trabalho. Claro que para os profissionais fora do eixo Rio-São Paulo, de certa forma, essas vagas remotas, essas vagas em que você não precisa de cidade, elas são mais atrativas, já tem esse elemento no... Eu não sei o que aconteceu com a minha câmera, mas, mas acho que era isso, respondendo rapidamente, concordo com a percepção da... Muito obrigada, Jane. Não sei se alguém tem mais alguma coisa. Eu queria fazer um comentário. Olá, Jane. Consegue me Olá. ouvir? Sim, ouço. Olá, conterrâneo. Só queria mesmo fazer um comentário, porque eu sou formada em letras no Brasil, né? Trabalhei por 15 anos na área da educação, dando aulas de português e inglês. Mas eu sempre tive essa inclinação para a parte editorial. Então, eu concordo com você, com tudo que você apresentou com relação à sua pesquisa, né? Eu me lembro que quando eu iniciei a minha graduação lá em 2008, nós tivemos uma disciplina de filologia. Só que ela não faz mais parte da ementa hoje em dia. Ela pode ser até que exista, mas talvez com outro nome, né? Mas eu me lembro que nós tivemos algumas aulas assim, sobre filologia, produção, edição de textos e tal, mas realmente não é um foco muito grande, né? E também é uma curiosidade, eu também fui pesquisar a respeito da filologia no Brasil, porque até no dia da entrevista aqui do mestrado, quando a professora me perguntou a minha motivação pelo curso, para mim isso sempre me fascinou, até mesmo porque no Brasil nós não temos tanta oferta. Na UFRJ, se não me engano, existe um curso em crítica textual,
mas ele também não é muito voltado a autores desaparecidos, né? Então, até a colocação da professora Helena, eu também concordo. Existe essa defasagem, digamos assim, né? E eu também tenho essa curiosidade. Eu acredito que para essa questão da crítica textual com autores desaparecidos no Brasil, seja muito mais voltado para as pessoas que são formadas em letras e não na comunicação, porque nós temos ali um curso muito forte na literatura, então eu acredito que quem trabalha com isso tem ali uma inclinação maior para a parte da literatura. Então, existe ali assim, uma mesclagem, e se eu não me engano, e talvez você possa até me confirmar, a Universidade Federal da Bahia tem um programa de filologia, eu acho que é o único do Brasil, se eu não me engano. Eu não sei se ainda existe, porque pode ser um daqueles casos também que se perderam aí, mas eu acho que a Universidade Federal da Bahia tem ali um programa um pouco forte, digamos assim, na filologia. Então, é uma curiosidade que eu tenho também, de como que isso é tratado no Brasil. E é uma pena, né? Porque a Faculdade de Letras no Brasil é muito boa, tanto que o currículo de lá é muito parecido com o daqui, né? Porém, fica essa lacuna, né? E por isso que eu me encantei em fazer o mestrado aqui em Portugal, em crítica textual, porque eu acho que isso vai enriquecer ainda mais tudo que letras trouxe para a minha vida. Né? E é isso, obrigada. Gostei muito da sua apresentação. Obrigado pelo comentário. Que bacana que você está aí fazendo esse trânsito transatlântico. Acho que é importante a gente ter esse diálogo com a formação em Portugal. Teve várias questões daí que eu ficava, uau, isso poderia ter aqui também, isso seria interessante. Ainda quero fazer um artigo com o professor Nuno sobre a formação aí, os cursos aí, num futuro muito breve. E essa questão eu não conhecia, eu vou até buscar esse curso, se ainda existe, na Universidade Federal da Bahia, porque se existe, vai entrar em algum momento na tese. Eu até falo de outros cursos, por exemplo, tem um curso aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, que é revisão e produção de textos, alguma coisa assim. São cursos que não são de edição, mas eles têm uma proximidade tão, tão próximas assim da área. Então, não se propõe a formar o editor naquele sentido stricto sensu dos outros cursos. Tem uma proximidade. Então, eu vou buscar para saber se ele ainda existe e também esse curso de crítica textual na UFRJ também não conhecia. A professora é a Vanessa Ferrari, esqueci o nome dela. Ela tem um livro até maravilhoso sobre isso. Ah, maravilha. Já sairei daqui com um pouco mais de repertório sobre o. Não, é muito pro- inclinado para a crítica textual, né? Assim Uhum. como o programa aqui de Portugal. Ele é um pouco mais inclinado, o livro em si, né? Para essa parte editorial. Mas ela é uma professora formada em crítica textual e eu não me lembro muito bem qual é o nome do mestrado que é oferecido pela UFRJ, se ainda existe também. Então, procurei saber se ele ainda está, né, ali com oferta. Mas é bem interessante, porque é ali uma coisa bem caminha, né? Eu achei assim, bem legal. Também estou querendo pesquisar um pouco mais sobre. Obrigado pela Obrigada a dica. você. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou se agradecemos do fundo do coração ao Jean esta maravilhosa intervenção e esta maravilhosa conversa, na verdade. Muito obrigada, Jean, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, professora. Foi ótimo.